Hello, hello! Bom dia, good morning, good afternoon or good evening. Boa tarde ou boa noite, eu não sei o momento que você está me assistindo. Quem fala com você é Ezequias Lourenço, seu amigo de toda semana, precisamente todas as sextas-feiras. Estamos aqui para o nosso bate-papo semanal, Você em Foco, com um tema super especial e com um convidado também que você está vendo aí ao lado. Daqui a pouco eu vou mostrar, vamos falar um pouquinho com ele. Ele não é brasileiro, nós vamos falar em inglês, fazendo tradução para vocês. Nosso tema é muito especial. Reconstrução e reconexão. Esse é o nosso tema. Né? Há momentos na vida que nós precisamos nos reconstruir, quebrar tudo e construir tudo novamente. E a partir desta nova construção de nós mesmos, fazemos reconexões sólidas e progressivas, para o bem comum da sociedade, das famílias e o nosso próprio bem comum, individualmente falando. Teremos como base hoje o livro de Primeiras Reis, capítulo 7. Veremos os primeiros 12 versículos, mas eu acredito que eu não lerei os 12 versículos. Agora eu quero apresentar a vocês, falando em reconstrução e reconexão, que é o nosso tema, um grande amigo, a great friend, good person, a believer, grande amigo, uma boa pessoa, um crente, Christian, um cristão, Steve Upham, direto de Houston, no Texas, Estados Unidos da América. Hello, hello, how are you, my friend? Como que está, meu amigo? Muito bem, mas estou muito bem, obrigado. Yeah, he speaks a little Portuguese, ele fala um pouco de português. Pouco. Um pouco. Where are you specifically located in the States? Onde você está localizado especificamente nos Estados Unidos? Texas está no sul dos Estados Unidos e no centro. Muito bem, muito bem. E eu vou falar um pouco com ele aqui. Ele é designer de igrejas, ou seja, ele constrói igrejas e ele vai falar um pouquinho da história profissional dele rapidinho. I know that you told me that you were a church designer. Can you give us a brief of your profession? What have you been doing? How many churches have you designed and everything? Você pode fazer um resumo para nós de quantas igrejas mais ou menos você já desenhou aí nos Estados Unidos e fora e fazer um resumo do seu trabalho, por favor? Sure. I have been designing churches for 29 years. Eu tenho desenhado igreja, projetado por 29 anos. And in this time, I've designed almost 300 churches. E neste período eu já desenhei, já arquitetei quase 300 igrejas. And those have been from 23 different denominations. E elas são de 23 denominações diferentes ao longo dessa história. And about 85 non-denominational or independent churches. E cerca de 85 outras denominações diferenciadas, né? Organizações diferenciadas. Many people tell me they think that designing churches all the time would be boring. Muitas pessoas dizem para mim que desenhar, projetar igreja por muito tempo é muito chato. But it's not true, because one time it will be a sanctuary. Mas não é verdade, porque uma vez isso vai se tornar um santuário. Another time, an education building. E em uma outra vez se torna um centro de educação. Or a room for fellowships and dinners and banquets. Ou então um espaço para comunhão, enfim, para a congratulação das pessoas. Or perhaps something for recreation, like a gymnasium. Ou alguma coisa do tipo uma recreação, como um ginásio. Or renovation of a building, or a whole new campus. Ou até mesmo uma remodelação, né, do espaço, até um novo campus, né? So, to me, there's a lot of variety, and it's important to understand what a particular church
is like? What is their personality? What are their specific beliefs and doctrines, but also what is the personality of that group? Olha, para mim há uma variedade de coisas e é interessante saber especificamente o que é que se quer, qual algo específico que você quer com aquele projeto. Designing churches gives me a lot of joy because what I do helps churches be very effective in their ministry. Para mim, desenhar, projetar igreja é uma questão de alegria, porque traz um objetivo, traz aí um rumo, né, para as pessoas. And so, while what I do is indirect, it's still a form of ministry. Então, indiretamente, o que eu faço é também ainda uma forma de exercer um ministério. And so that's why I want to understand what specifically are the most important values and callings of a particular congregation. Então isso é importante para mim, que eu saiba qual é o chamado específico, o objetivo específico de uma congregação, de um espaço de adoração, de liturgia em especial. We have also designed a number of peripheral facilities that aren't actually churches, but they're church related. Nós também já projetamos uma série de espaços em periferias que são assemelhados também a uma igreja. For example, about a 60-acre Bible campground for church groups to come and have camps throughout the year. E how many? I didn't get it. Quantos? It was about 60 or 80 acres. It's big. 60, 80. Cerca de 68 acres, né? Um espaço muito grande, equivalente a 68 acres de construção para que as pessoas pudessem assim, ter um tempo livre. Eu também fiz isso. Or a camp, a whole new ministry for reaching the homeless, with housing, with training, with opportunities for work, opportunities to grow, to be discipled, and to become free from drugs and alcohol. Like a rehab center. Mm-hmm. But for the homeless. Ok. Também para um local para treinamento, resgate, ensino e reabilitação de pessoas sem teto. Aliás, isso é muito importante. I'd like to give a break, if you permit me to interrupt you, to say that it's very important. It's a social work as well. Eu gostaria de até interrompê-lo e dizer que isso é muito importante. É um trabalho social também. Yeah. And with the pandemic, homelessness has become a bigger problem in the United States, in many cities. Em muitas cidades nos Estados Unidos, até com o advento da pandemia, o sem-tetos tornou-se um problema, uma questão chave aqui nos Estados Unidos. But designing churches is a specialty. There are very few architects who specialize specifically in designing churches. Desenhar, projetar igrejas é algo bem especial, bem específico, e há poucas pessoas que se debruçam para fazer esse trabalho. Hold on a minute. I would like to share the pictures. Can I? You sent me? Yes, of course. And then we come back and keep talking, right? Let me show them. Temos aqui várias imagens. Eu vou pedir para o nosso técnico, Nani. Nani, gente boa. Sempre falo para vocês que o Nani é gente boa. Olha aí, ó. O Steve Upham, que é o nosso convidado, ele já desenhou centenas de igrejas, cerca de 300 igrejas, e também centros de reabilitação.
Vou pedir para o nosso técnico colocar pelo menos mais 4 aí, a gente para, volta e depois eu peço para ele novamente, porque são bastante imagens. Olha tanta coisa que ele já fez aí. Nós temos aí as prospecções, né, as projeções e também os desenhos, no caso, as fotos do local de fato, né? Tem muita imagem aí que nós selecionamos, olha que bonito. Very beautiful pictures. You have scratches and photos as well. Okay, very good. Muito bem. So, por enquanto, obrigado. Thank you. You were talking. Carry on, please. Você estava falando. Pode continuar, por favor. Part of what makes it so satisfying is the opportunity to help each church as they relocate to a new piece of property or as they design an addition to their building, discover how they can do more with their facilities. E parte do trabalho também ajuda na realocação da igreja, quando ela quer mudar de localidade ou até mesmo quer aumentar o seu espaço, né? And because I've worked with almost 300 churches, I have learned so much about different kinds of ministries that are maybe not very common, but very useful. And so I'm able to share those with other churches to see if it would be helpful for them. Porque já trabalhei com cerca de 300 igrejas, eu aprendi muito saber quais são as necessidades deles e como me prestar a ajudá-los, né? I should probably mention that I earned 2 degrees in architecture and I also attended seminary. Então, assim, eu só queria compartilhar com vocês que eu também já tenho 2 formações, né, 2 diplomas em arquitetura e também já dou seminários sobre o assunto. Very good. So, and part of I've been involved in the church nearly all my life, and I've been a lay pastor. I have sung in choirs. I literally have sung all over the world, and I've also done mission work. I didn't get what you said because I just okay. I have been involved in the church nearly all my life. Eu estou envolvido com a igreja já por toda a vida, né? Estou envolvido com a igreja por toda a vida. I was a lay pastor in a small rural church for a couple of years. E eu fui pastor em algumas igrejas pequenas por alguns anos. My wife and I have helped start several churches. E eu e minha esposa também começamos, né, do zero algumas igrejas. As leaders, right? Yes. Yeah, como líderes, ou seja, iniciaram um trabalho, como se fosse um trabalho missionário. Okay. I've been involved in mission work in 8 different countries. E já estive envolvido, né, com um trabalho missionário em cerca de 80 países. Including Brazil, 3 mission trips to Brazil. E também incluindo o Brasil, já estive no Brasil em 3 missões cristãs, né, em 3 trabalhos missionários por 3 vezes aqui no Brasil. Aliás, tem foto aí, né, dele com ele bem mais novinho. You were a young boy by that way. Oh, that's right. Yeah, that was when I was helping to construct churches along the coast. Nesse momento, near Rio. Near Rio, Salvador, Bahia. No Rio, Salvador, Bahia, foi quando eu ajudei a criar igrejas. And also a school for blind children in Parintins, Amazonas. Parintins, no Amazonas. Eu estive ao longo da costa ajudando a construir igrejas. Sim, era uma escola para crianças cegas em Amazonas. The blind children. Ok, ele fez escolas para crianças cegas, como ele disse em português. O português dele é até bonzinho, hein? Your Portuguese is good. Às vezes. Às vezes, all right. Okay. But it's I did have the opportunity to do one project in Brazil. You didn't? I did.
Eu tive a oportunidade de fazer um projeto no Brasil. In Belém, No Belém, I designed the renovation for a seminary chapel into an office space, into administrative offices. eu trabalhei na renovação, né, de um projeto numa capela que trabalha com what this chapel involved with? The chapel, it was the former chapel at the Equatorial Baptist Seminary, Seminario Equatorial Batista, converting the old chapel into administrative office space. Sim. A capela antiga do seminário Equatoriano Batista foi transformada em um outro evento, transformada para uma outra finalidade, ou seja, que é o tipo de trabalho que ele faz, né? Faz um tipo de renovação na infraestrutura. You work in kind of a renovation in the infrastructure of a facility in order to convert to another field. Yes. Okay. Yeah. E também evangelismo em 2 viagens para Brasil quando mais jovem. Quando mais? Last Mais words? jovem? When I was young. Quando eu era mais jovem. When I was younger. Quando ele era mais jovem, ele fez algumas viagens de evangelismo. Muito bem, very good. Let's talk a little bit about our subject. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, que é rebuilding and reconnection. Let's make a bridge between what you're talking, or between your profession, or been doing along all of these years, and the subjective of this subject. Vamos fazer um link aí entre a sua experiência desenvolvendo igrejas, o seu trabalho missionário e também com as questões subjetivas sobre a reconstrução de nós mesmos e a reconexão. Do you think that there comes a time in our lives that we can rebuild ourselves, to begin all over from the ground and then try to connect all over again? And if you had some experience like this, could you share with us? Let me talk in Portuguese. Você já teve alguma experiência de começar do zero, né? E começar os seus contatos, as suas conexões, tudo novamente? E você acha que chega um momento em nossas vidas que isso acontece? Você pode compartilhar essa experiência com a gente? Please. I think this is a particular time in history. Eu acho que esse é um momento particular na história em que when people feel disconnected from each other, quando but as pessoas also se sentem desconectadas umas das outras, mas também but also from the church and from the Lord. E também desconectadas do local de congregação, né, chamado igreja, e também desconectadas do eterno Deus. Many people around the world have felt very isolated. E nós temos muitas pessoas ao redor do mundo que estão se sentindo isoladas. And with that isolation often comes depression, discouragement, anxiety, and a sense of loss. Então, um senso de perda, depressão, desencorajamento e tantos outros adjetivos surgem a partir daí, a partir desse isolamento. And so I believe this is a unique time in history when we as believers can reach out to others, and the church and individual congregations can reach out to others and have more of an impact than normal, if you will. Então, assim, com esta situação que estamos passando, o papel da igreja é muito fundamental sobre a vida dos indivíduos, né? It's a role of reconnection, you mean, right? The role of the church. É um papel de reconexão
entre as pessoas. Very good. And that, I think, that's one of the reasons why. I mean, we were already making some changes in that direction in our design work, but I think it'll become even more important in the future that as we design new buildings for churches and ministry, we are building in lots of what I would call relationship spaces. Ok. Então, isso também tem provocado que a gente mude a forma de projetar a igreja. Para ajudar nesse processo, e nós projetamos a igreja, o espaço, com um espaço dentro daquele projeto para relações, relationship space. Very good. And so, whereas churches traditionally here in the United States used to have small entries, a lobby or a foyer, just a small space before you went into the sanctuary. Now we're building very large spaces that have lots of seating and cafes and different Wow. things to encourage people to stay and visit. Perfect. As igrejas tradicionais aqui nos Estados Unidos costumavam ter entradas muito pequenas que levavam, né, alguns ainda levam até o santuário, mas entradas pequenas. Então, o que nós estamos fazendo agora? Construímos entradas muito mais largas, muito maiores, com espaços ali na entrada para café, some snacks, alguns lanches assim, before going to the sanctuary, antes de entrar no santuário. In many places, different kinds of places to sit and visit and talk and get to know other people. E diferentes tipos de lugares para que as pessoas possam sentar, relacionar e conhecer outras pessoas. Wow, very wise. So some are very active spaces like a lively cafe, and some are very quiet, intimate spaces where you can sit and pray with somebody or talk about something more personal, more private. All right. E assim, os locais ainda na entrada são variados. Tem locais mais vívidos para um bate-papo, para uma descontração, e tem locais mais intimistas para que você possa até ajoelhar e fazer uma oração. All of that before the main corridor that leads to the sanctuary, right? E tudo isso antes de entrar no santuário. E a ideia? Okay. And the idea is that people will want to come early and want to stay late after the service. Very good. To meet friends, make new friends, that sort of thing. Olha que legal. E a ideia é que as pessoas cheguem cedo, né, aquele gostinho de quero mais, para poder socializar, façam lá o seu serviço de adoração, assistam lá o culto e também, na hora de voltar, elas fiquem naquele lugar, elas continuem socializando. Ou seja, chega cedo e sai tarde. All right. So, whereas the foyer space or the entry space in the past was maybe at 1/10 of the size of the worship space. Então, assim, anteriormente, a entrada era tipo 1/10, né? Era 10% em termos de largura, de espaço, do local do santuário mesmo, do local mais amplo. Era equivalente a 10%, 10%, right? So now it's much more common to make it a third to 1/2 of the size of the worship space. E hoje nós trabalhamos cerca de, no mínimo, 30%, até a metade do local do espaço em termos de porcentagem. Ou seja, a entrada do templo é de 30% a 50% equivalente ao total. Então ao total da adoração, do santuário. Então você tem aí muito espaço para as pessoas transitarem. There is a Christian researcher who named Barna. I don't know if you know who Barna is. He's written lots of books. Name Barna? His last name is Barna. I can't think of Barna, his first name. Yeah. Tem um escritor, tem um pesquisador cristão, não sei se você ouviu, ele está falando comigo, né? Que o último nome dele é Barna. Okay, carry on. And Barna's research shows that if someone attends your church for a year and they have not formed 3 friendships, then they in America, I don't know about in Brazil, in America,
they tend not to stay. They tend to go somewhere else, try to find another place, where they feel like they can connect. Ok. Segundo as pesquisas do Barn, principalmente nos Estados Unidos, eu não sei fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, as pesquisas mostram o seguinte: se este congregado, essa pessoa que vai à igreja, não fizer pelo menos 3 amizades durante o ano, in a year, right? Em um ano, Right. ele não volta mais, ele vai buscar conexões em outros lugares. Ok? And so, consequently, what his research shows is that the relationships are extremely important, and that while it's important to have good preaching and good music and good classes, the relationship side is crucial also. Então, assim, we are relational people. Como consequência, relacionamentos são tão importantes quanto pregação, ensino, adoração, ou seja, tudo aquilo que acontece no santuário, porque é igualmente crucial, ou seja, é importante, right? And I would say that it's one of the necessities of the human being. We are related person. Eu diria que é uma das necessidades básicas do ser humano. Nós somos relacionáveis, né? Eu disse para ele. But it makes sense. Keep in mind, God didn't create us to become robots. He created us to have relationship with us. E isso faz sentido. Que Deus criou a gente para sermos relacionáveis e não robôs. Para que temos relações uns com os outros. All right, go ahead. And we are made in His image, and so we also crave relationships. E nós fomos feitos à sua imagem, também nós criamos relacionamentos. Very good thought. And so, I think that's an important part of the church. Church isn't just spiritual. Humans are physical, emotional, and spiritual. We have to find a way to reach all 3 areas. All right, muito bom. Igreja não é só uma questão espiritual. Nós somos seres físicos, temos necessidades psicológicas, físicas, etc. E nós temos que contribuir para isso. And so, in my opinion, we need to peel beyond intellect and beyond the spiritual side as well, but also peel emotionally and relationally. Ou seja, em minha opinião, nós temos que ir além do espiritual. Vamos ter que passar por questões de relação e questões emocionais também. Não ficar só no espiritual, temos que ir além. So we have found that that's an important factor. One of the trends in the American church is the idea of having lots of home fellowships, meaning small, sort of like home churches as part of a bigger church. Let me see if I understood. You mean that many small places has been showed up? No. Within an individual congregation, many of those congregations will have small home fellowship groups that meet as subgroups of the big church. Ok. Então o que acontece assim, em muitas congregações pequenas também, acaba havendo subgrupos, né? Muitos subgrupos. I think it's because it requires intimacy, right? Because it's exactly. There's no connection, there's no contact because of many people. Eu acho que é porque, eu estou dizendo a ele, né? Eu acho que é porque não há conexão direta com a liderança, então esses subgrupos acabam se reunindo para que eles possam criar uma identidade. In order to create an identity, right? Well, it's part of that cell group movement that I think largely started in South Korea in Paul Cho's church, what became the largest church in the world. So that's a popular concept for small, intimate groups where you can have discipleship and relationship and accountability. E surgiu na Coreia do Sul esse conceito de célula na igreja do Pyongyang, que é a igreja do Senhor, né? What's the name of the church? A Lord's Church?
The Poyang Oh, the Show. large church. Well, the name I don't remember the name of the church. Yeah, the but large it's called church something. Chogi. Yeah, Yeah, Poyang the Show. world's largest church. Well, it's the largest church. It's in Seoul, Korea. South Korea, yeah. Então, nessa igreja da Coreia do Sul, do Poyang Show, a igreja é a maior igreja, né, do mundo, surgiu esse conceito de célula, né? E isso tem se transmutado para as várias congregações no mundo, e eles têm os discipulado, né? So many churches have adopted that concept. What we have done as architects is take that same idea and create small group fellowship spaces in the church, in some of our churches. Então, Special rooms. Na questão do designer do projeto das igrejas, nós nos apropriamos disso para criar pequenos espaços de intimidade para relacionamento e de adoração nesses lugares, né, onde a gente constrói as igrejas. Wow, fantastic. Sim. And the reason for that is while it's wonderful to have home fellowships scattered out across the city, some people who would make good leaders live in a small home or apartment, or have children that go to bed early. To have children to what? Children that need to go to sleep early, and it conflicts with the timing. Ok, então assim, muito embora haja, né, necessidade no mundo, assim, na cidade, de ter, enfim, lugares grandes, ainda também há necessidade de ter lugares pequenos. Por exemplo, que você tem lugares que você tem tem crianças, e essas crianças precisam dormir, então você tem um lugar apropriado. Kind of a nursery, right? Well, since some people can have home churches quite successfully, but for those that can't, we've created the home church is a special space within the church building. Ok, então assim, nós criamos um tipo de, dentro da própria igreja, um pequeno espaço chamado de home church, uma igreja mais com formato de casa, né? Porque aí você pode colocar as crianças para dormir. So you can put the children to sleep, right? Well, in other words, you already, at the church building, you already have a nursery for children. You already have childcare. And we create a home-like space where, in the church, which I'll describe in a moment. Porque nas igrejas já existe um tipo de berçário para trocar a fralda, etc. e tal, mas nós criamos um espaço parecido com a casa, mais intimista, dentro da igreja. Que legal. Very good. Cool. In my experience, relationship and intimacy occurs best over food. Ou seja, quando você tem relação e intimidade, ocorre aí um fluxo maior das coisas, porque você está aconchegado. So what we create is a space where you can serve a dinner. Então nós criamos um espaço onde que você pode servir um jantar, por exemplo. You know, for say 10 to 15 people. Para 10 a 15 pessoas, mais ou menos, poucas pessoas. Right, sim. But also have a living room, una sala, kind of space that's comfortable, sofas and comfortable chairs, not plastic tables and chairs like a classroom. It's like a living room. E nós criamos um tipo de sala, né, com cadeiras confortáveis, lugares confortáveis, aconchegantes, para que possam ter aulas, né, um bate-papo. Sometimes we design that room around a fireplace. E às vezes nós projetamos esse espaço nesse quarto ao redor de uma lareira, né, fireplace. Or we'll add a patio with a barbecue grill. Era what? Like a patio space what is patio? With a barbecue patio, a porch, like an outside space next como to se fosse it. Um espaço externo, como um pórtico, para que se faça churrasco. Como se fosse lugar do churrasco num apartamento. Ok. Here in Brazil we have flats, and there is this kind of thing. What do you say? Patio. The patio. The patio that it's outside and there's a barbecue. Okay, I got it.
But that way, we have 3 that way minutes your left, group- right? 3 minutes left. Oh, very good. Yeah, go ahead. No, finish. Oh, anyway, so we try to create spaces that people want to be in. They want to be together where they can discover the Lord in each other. Então, terminando, né? Nós procuramos projetar espaços em que as pessoas possam encontrar Deus uma nas outras, né? In the relation, we're going to find out God in each other's Right. heart, I would say. I have a dream of someday designing churches in Brazil. Eu tenho Don't know if that will sonhos happen, but I hope so. de projetar igrejas no Brasil. Não sei se vai acontecer, mas eu espero que aconteça. But of course, it's going to happen. It's going to happen. So we're live. This broadcast is going to be, out there. Everybody's going to see it. We're going to make a fostering here. Mas claro que vai acontecer. Nós vamos fazer aqui uma divulgação e com certeza muitas pessoas vão assistir este vídeo. Vamos alimentar aí a divulgação desse vídeo. In the United States, we've designed literally from coast to coast, all the way across the country. Então, nos Estados Unidos, literalmente, nós já construímos, já projetamos igrejas de costa a costa dos Estados Unidos. One of the most interesting projects was in New York City. Um dos mais importantes foi na cidade de Nova York. In New York City, we designed a 3-story church inside of an 8-story building. Uau! Nos Estados Unidos, nós construímos uma igreja de 3 andares dentro de um edifício de 8 andares. Uau! This is in New York City with some of the most expensive land prices in the world. Isso foi nos Estados Unidos, em que o metro quadrado ali é o mais caro do mundo. A square meter is the expensive in the world. Yeah, anyway, it was a lot of fun. Foi muito legal, foi muito engraçado. All right, very good. Muito bem, muito bom. Let me just finish up here, make the link, because you've been already talking about the team. Just summarize here. Deixa eu só terminar aqui agora terminando esse link entre as experiências do Steve Upham e o tema, que é a nossa reconstrução e a reconexão. Assim como o Templo de Salomão, ele foi construído do zero, e não apenas foi construído do zero, mas também ele provocou uma reconexão do povo israelita com Deus. Nós precisamos, muitas das vezes, sermos reconstruídos do zero e reconectarmos uns com os outros, com os nossos familiares, com os nossos amigos, aliás, fazermos novos amigos e renovarmos a nossa conexão com o eterno Deus, até porque nós somos templos de Deus também. God dwells within us. Deus habita em nós. I'd like to thank you, my brother. It was a good chat, and I didn't know that your expertise were too much.